Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça no nosso ambiente, nos nossos lares e nos nossos corações. Continuamos ainda respeitando a orientação das autoridades, da legislação, com a casa fechada, com as portas fechadas, mas temos a certeza, meus irmãos, de que a espiritualidade não está trancada dentro da casa, muito pelo contrário. Eles estão trabalhando e trabalhando muito, em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados. Vamos então, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A nossa mensagem diz assim: consultas. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Está em João, no capítulo 8, versículo 5. Várias vezes, o espírito de má fé cercou o Mestre Jesus com interrogações, aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizasse. A palavra do Mestre, porém, era sempre firme, incontestável, cheia de sabor divino. Referindo-nos ao fato de considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria, o gesto e o exemplo do Mestre. Os ensinamentos e atos de Jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida. O homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência. O parecer dos profissionais do direito custa, por vezes, o preço de angustioso sacrifício. Jesus, porém, fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. O Mestre falar-lhe-á a boa nova da redenção. Frequentemente, surgem casos inesperados, problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver, de certo modo. No entanto, é indispensável que o aprendiz do Evangelho pergunte no santuário do seu coração: tu, porém, mestre, o que me dizes disso? E a resposta não se fará esperar, como divina luz no grande silêncio. Então, meus irmãos, Jesus, por nos trazer o amor, por nos trazer a palavra de conforto, a cura dos enfermos, ditos incuráveis, por plantar e semear o amor em todas as suas vertentes, era testado muitas vezes por aquelas pessoas de má vida, e ele sempre esteve firme. E a nossa mensagem vem trazer assim: e quando nós estivermos em dúvida acerca de uma posição, uma decisão que tenhamos que tomar, como nos orientar? Seguindo aqui, se Jesus fosse responder, o que ele responderia para nós? Então, essa resposta que está dentro da consciência de cada um de nós, se nós quisermos exercitar esse ensinamento, elas nos trarão o caminho que Jesus iria nos colocar se nós tivéssemos perguntado ao Mestre. Então, meus irmãos, na dúvida, fiquem com Jesus. Na dúvida, vamos perguntar o que Jesus faria nessa situação. E com certeza, a resposta que teremos será a melhor solução para os caminhos a serem tomados. Vamos agora então, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. E em primeiro lugar, agradecer ao Pai por mais esse dia, por mais essa oportunidade.
Estamos no final do mês de março, estamos nessa terça-feira à noite, e o dia foi vencido, com alegrias ou com dificuldades, mas chegamos ao final do dia, com a certeza que Deus nos fornecerá, nos proporcionará um porvir de novas oportunidades após o repouso do corpo físico. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de ter um dia. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos e por estar conosco, sendo o nosso governador do planeta. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor. Obrigado a toda essa legião de trabalhadores da espiritualidade que, de forma incansável, se dedicam a todos nós, encarnados e desencarnados. Que Deus, na sua infinita misericórdia, conceda a vocês, meus irmãos, as bênçãos para que vocês continuem sendo mensageiros de Deus. E assim, Pai, com nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus e em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Bom, meus irmãos, nós ficamos pensando, qual seria o tema a gente trazer. E aí conversava eu com a minha esposa, com a Giovana, e ela falou: por que você não fala da perda dos entes queridos? Eu falei: meu Deus, é um tema tão pesado, E aí fui eu pesquisar pelo Evangelho, buscar uma inspiração. Eis que abro uma das páginas e leio o título: Perda dos entes queridos. Falei: é essa aqui, então é essa que nós vamos levar. E esse tema, embora seja um tema muito delicado, até mesmo da forma como ele é abordado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 21, que fala da perda dos entes queridos e mortes prematuras. Ele aborda de uma forma real, mas que para nós acaba sendo muito complicado de compreender, muito complicado de agir de acordo com o ensinamento. Mas vamos refletir, porque estamos num momento de muita angústia, de muita incerteza, de medo, de pavor. Em todos os lugares que a gente anda, na televisão, só fala em morte de Covid, aí na rede social, morte de Covid, doença do Covid, aí vai no WhatsApp, Covid, mensagem de Covid. Então, isso tudo está trazendo para nós uma instabilidade emocional, está trazendo para cada um de nós uma insegurança, um medo, uma incerteza. E aí, quando nós começamos a nos deixar levar por esse sentimento, nós acabamos esquecendo que tudo está sob o controle de Deus. Mas estamos chegando quase a 320 mil mortes no Brasil de Covid. Sim, meus irmãos, mas a gente tem que entender o seguinte: nós estamos num planeta de provas e expiações que está caminhando para um planeta de regeneração. Estamos evoluindo. Se isso está acontecendo, não é por um acaso. Se isso está acontecendo, é porque esses irmãos tinham que voltar à pátria espiritual. E isso não sou eu que estou falando, nós vamos ler e vamos ver a mensagem que o Evangelho nos traz. E essa mensagem que fala da perda dos entes queridos, mortes prematuras, foi trazido por Sanzon, que é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Então, meus irmãos, 158 anos que essa mensagem tem, e parece que foi hoje. Vamos ver o que ele diz. Quando a morte vem ceifar em nossas famílias, levando sem consideração os jovens antes dos mais velhos, ou levando aquelas pessoas que ainda estavam saudáveis e que de repente são acometidas de uma enfermidade, como está ocorrendo agora, pessoas que estavam bem, estavam saudáveis, pessoas atletas, pessoas que faziam atividades, que se cuidavam e de repente são acometidas dessa doença.
são hospitalizadas e não reagem à evolução da doença. E aí, frequentemente, né, muitos de nós vai falar, né, Deus não é justo, por que sacrifica um mais jovem, ou por que sacrifica um saudável, enquanto tem outros idosos, ou tem outros que já estão enfermos e continuam aí, continuam vivos, né? Seria injustiça de Deus? É claro que a resposta só pode ser não, né, meus irmãos? Deus não é injusto. E aí, a reflexão que o nosso Evangelho nos traz, né, o Sanzon nos traz, é o seguinte: como que nós vamos medir a justiça de Deus pela nossa justiça? Nós ainda temos uma visão muito acanhada, meus irmãos. É difícil, é um tema dolorido, é um tema que nos traz, às vezes, tristeza, nos traz saudade, mas é a realidade que nós estamos vivendo. De um ano para cá, há um ano e alguns dias, não tem nem um mês ainda, quando foi reconhecida a epidemia do Covid, de um ano para cá, 320 mil pessoas desencarnaram. Então, não dá para a gente fazer vista grossa, ignorar esse tema. Então, esse ponto é muito importante para que a gente reflita. E nós vamos falar bastante sobre esses momentos de quem está muito próximo de alguém que voltou à pátria espiritual. E aí ele está assim: ao examinar melhor, né, as dores que nos afligem, encontraremos sempre uma razão de Deus, de conforto, de consolação, de regeneração, né, sentimentos que nós vamos ter de união, porque muitas vezes aquele desencarne serve para reunir famílias, reunir pessoas que estavam se odiando, que estavam alimentando rancores, que estavam há anos sem se falar. E aí um momento de dor, um momento de tristeza e sofrimento, com a partida de um ente querido, nos traz aquela união. Naquele momento, a gente vai olhar e vai falar assim: não somos nada, porque ainda estamos esses anos todos alimentando um sentimento de rancor, um sentimento de raiva, de ódio, porque não estamos nos falando, nos reunindo. E aí isso vai trazer uma reflexão. Muitas famílias, muitas pessoas vão voltar a se unir, a se fortalecer. Então veja que Deus, como a gente aprende aí um ditado meio tosco, mas Deus escreve certo por linhas tortas, muitas vezes nesse momento de tanta dor e sofrimento, pela separação de alguém que a gente ama, ali vai ser um momento do reencontro, vai ser um momento de se restabelecer o sentimento de amor, restabelecer o sentimento de fraternidade, restabelecer os laços que uniram aqui na Terra e que foram rompidos normalmente por egoísmo, por vaidade, por falta de compreensão, por falta de diálogo. Então vê que muitas vezes aquilo que nos parece muito trágico e realmente para nós ainda que temos uma visão muito acanhada, é trágico a perda de alguém. Mas ela traz muitas vezes uma situação de reconciliação. E aí aquele momento doloroso para todo mundo faz com que as pessoas se reúnam, com que as pessoas se unam, com que as pessoas se perdoem. E aí vocês vejam que de um momento triste, trágico, né, de saudade, de tantos sentimentos ruins que a gente tem quando acha que a separação é eterna, faz renascer ali uma reconciliação, faz renascer ali um laço que foi rompido porque nós ainda estamos muito atrasados moralmente. E aí ele fala assim para a gente: acredite, a morte é preferível, mesmo para alguém jovem, porque muitas vezes a pessoa jovem tem saúde, mas leva uma vida desregrada, leva uma vida de erro,
levam a vida que envergonha muitas vezes os pais, que traz a doença para os pais de tanta angústia, de tanta tristeza, de tanta vergonha muitas vezes pelos seus comportamentos. E aí ele vem nos trazer na nossa mensagem que às vezes o retorno para a pátria espiritual de um espírito que está trazendo tanta dor e sofrimento, vai trazer a dor, mas vai vir acompanhada do alívio, daquela angústia que carregavam os pais, de tentar resgatar, encaminhar o filho que não aceita, que opta por uma vida desregrada, por uma vida que gera aí para a família e para os pais um sentimento de tristeza, de angústia, de impotência e até envergonhados. E aí ele continua dizendo o seguinte: a morte prematura, muitas vezes, é uma grande bênção que Deus concede àqueles que retornam à pátria espiritual e que, se encontrando assim, preservados da miséria da vida terrestre, das aflições que o corpo nos traz, das angústias que o corpo nos traz, a vida aqui num planeta de provas e expiações. Aí a gente vai pensar assim, poxa, não é possível, como que pode, né, um desencarne, né, a morte de alguém ser considerada uma bênção? Meus irmãos, é difícil para nós, no estágio atrasado que nós estamos, nós temos uma visão muito limitada, nós enxergamos só isso aqui, ó. Embora saibamos que a vida continua, Jesus falou, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, mas ainda é muito difícil para cada um de nós de aceitarmos um retorno à pátria espiritual de alguém que a gente ama como um prêmio, como um benefício. Nós enxergamos sempre como, coitado, perdeu a vida. Não, ele não perdeu a vida. Primeiro que a vida não se extingue com a morte do corpo físico. Nós somos seres eternos, somos criaturas, filhos de Deus, que estamos aqui, vivenciando esse corpo perecível. Mas nós não somos desse corpo, né? Quando a gente fala, eu tenho um espírito, está errado. Eu não tenho um espírito, eu tenho um corpo momentaneamente, um corpo de carne. O espírito é eterno, o corpo não é. Então não é o corpo que tem um espírito, é o espírito que ganhou um corpo, que vai durar, sabe Deus até quando? Até o dia que Deus determinar que o nosso retorno chegou a hora. Então nós somos espíritos eternos. É difícil? É muito difícil. Eu sei que é difícil. Mas nós temos que começar, nós que já temos um pouquinho de esclarecimento, temos que começar a mudar o nosso ponto de vista. É óbvio que vamos sentir tristeza, vamos sentir saudade, vamos sentir a falta daquelas pessoas que são muito importantes na nossa vida, mas vamos deixar o espírito seguir o seu caminho. Porque muitas vezes ficamos nos lamentando, ficamos falando, se você estivesse aqui não seria assim, você não podia ter ido embora. O que nós estamos fazendo? Nós somos uma fonte de energia. Essas vibrações negativas prendem e atrapalham e desequilibram o espírito. Então, a gente fala muito de espírito obsessor. Ah, o obsessor está me perturbando. Não, mas nós também somos obsessores. E muitas vezes do desencarnado. Então não temos que lamentar, temos que sentir saudade sim, temos que ficar triste pela separação momentânea sim, temos que vivenciar o nosso luto sim. A doutrina espírita não fala que a gente tem que ficar alegre, fazer festa, comemorar. Não, não é isso. Vamos sim sentir muita falta, vamos sim ficar triste, mas nós não podemos lamentar, maldizer a vontade de Deus. Esse que é o grande equívoco. E aí ele continua, aquele que desencarna, ou jovem, ou ainda com saúde, né, não é vítima da fatalidade. E aí agora nesse momento que a gente vê aí tantas pessoas desencarnando pela doença, e aí uns são jovens, eram saudáveis, outros ainda tinham muita saúde, eram pessoas ativas,
Ah, coitado, não deu sorte. Não, gente, não tem sorte, não tem azar. Deus não faz uma roleta, um sorteio. Cada um que vai no seu momento. E eu estava assistindo a palestra do nosso querido irmão Jonatas, lá do Centro Espírita Humberto de Campos, quando ele falou do homem de bem, e ele falou isso muito com uma firmeza muito grande. Meus irmãos, se eu desencarnar daqui a pouco de Covid, é porque chegou a minha hora. É difícil a gente compreender, mas esta é a realidade, não são palavras minhas, meus irmãos, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa orientação não é minha, é a orientação que a espiritualidade nos trouxe para quê? Desperta, sofra o seu luto, viva sua tristeza, tenha o sentimento de amor, tenha aquele momento pela falta daquela pessoa que convivia com a gente, mas sem lamentações, porque muitas vezes ele nos traz aqui, questionando, né? Poxa, a pessoa jovem, a pessoa com saúde, tinha tanta coisa pela frente, tinha uma vida próspera pela frente, tinha muitas conquistas a realizar. E aí ele nos traz assim, de que conquista que nós estamos falando? A mundana, de ter bons cargos, de conquistar o patrimônio, de ter status, de ter uma formação e que traga respeito à sociedade? Isso aí fica para lá, meus irmãos. Não vamos levar isso não. Por isso é que ele nos vem trazer essa reflexão. O que a gente enxerga como prosperidade, tinha tanta coisa para conquistar na vida, será mesmo? Ou será que aqui é um planeta de provas e expiações, de sofrimento e ranger de dentes, como Jesus falou? Então, muitas vezes a gente age até por egoísmo. É difícil falar isso quando a gente não quer pensar assim. A gente quer pensar que a gente está triste, mas a gente querer manter alguém aqui para que possa sofrer junto conosco, nós estamos sendo egoístas. Porque a gente, com a nossa visão acanhada, ainda não conseguimos enxergar que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Temos dia para nascer e temos dia para voltar. E é a volta da gente, quem decide é Deus. Então eu não posso conceber uma fatalidade quando eu tenho certeza de que Deus está no controle e no comando de tudo. Então nós não fomos esquecidos por Deus, não. Aqueles que se acidentaram, e aí a gente falar de forma geral, né? Quantos acidentes, quantas vidas do corpo físico se perdem, assim, fatalidades entre aspas, né? Aquelas coisas que assim, meu Deus, já era tão improvável que isso acontecesse. É porque é chegado o momento, meus irmãos. Por outro lado, a gente vê às vezes acidente que o carro virou um pedaço de papel, por exemplo, a gente vê na televisão, meu Deus, deve ter morrido todo mundo. Saíram só com escoriações. Não precisaram nem, foi no hospital fazer nenhum curativo. Às vezes vai lá a ambulância e faz, isso aqui é só limpar, passar uma coisa, botar um coisa para proteger da poeira, pode ir embora para casa. E a gente fala, meu Deus, como é que pode ter? Sobreviveram. Então, meus irmãos, Deus está no controle de tudo. E aí a gente continua, né? Ele fala, alegrai-vos ao invés de lamentar, quando apraz a Deus retirar um dos nossos filhos, né, de um vale de misérias. Porque o espírito, ele não paga água, ele não paga luz, ele não tem empregador, ele não tem que sustentar a família, ele não tem que fazer manutenção da casa, ele não tem que ter uma casa. Deus oferece a casa do Pai tem várias moradas. Então, ele não fica doente, ele às vezes leva a doença daqui no seu perispírito, e lá ele vai ser curado. E uma vez curado, ele não vai pegar gripe, ele não vai pegar tuberculose, ele não vai pegar Covid. O espírito não vai se contaminar, a contaminação do espírito é moral. Então, a gente, quando retorna à pátria espiritual, estamos libertos de todas essas mazelas que a gente tem aqui. Por isso que a gente precisa voltar. Para quê? Para que a gente evolua experimentando as mazelas do mundo que nós vivemos, e não as mazelas do mundo espiritual.
E aí ele fala, espíritas, sabeis que a alma vive muito melhor quando desencarnada ou quando livre, liberta do seu corpo carnal. E aí manda uma mensagem para as mães: mães, sabeis que os vossos filhos amados estão ao seu lado, que o corpo fluídico está do seu lado, lhe envolvendo, está ouvindo as suas mensagens, está sentindo essa vibração de amor. Então, quando a mãe, especialmente a mãe, porque o amor de mãe é o mais sublime que tem, e nós sabemos disso, especialmente a mãe, quando tem, porque a ordem natural deveria ser, né, os filhos sepultarem as mães, e não a mãe sepultar o filho, mas às vezes, né, pela nossa necessidade ou pela nossa circunstância que nós não conhecemos, né, o filho vai na frente dos pais. Então, a confiança que essa mãe deve ter em Deus, na misericórdia de Deus, saber que Ele está vivo e que está liberto dessas mazelas que nós temos aqui no mundo. E aí ele continua: nós espíritas que conhecemos um pouco da vida espiritual, né, devemos perguntar, quando a gente fica se questionando o porquê, né? E aí pergunta, não seria justo o preso, presidiário que cumpriu a pena, permanecer preso? Isso seria justiça? E soltar aquele que ainda não cumpriu a pena? Então, meus irmãos, o nosso cárcere, a gente aprende no Evangelho, é o corpo físico. O espírito liberto do corpo, ele está liberto do cárcere, que nos traz grandes limitações, que nos faz passar por grandes dificuldades. Então ele fala que é um ato de egoísmo a gente ficar querendo que as pessoas fiquem aqui a vida toda, ou que elas esperem a gente ir na frente. E aí, então que sofra ele, não sofra eu, não sofra. Então veja bem, a gente não quer que as pessoas que a gente ama vá na nossa frente. Ok, então eu vou na frente e eles vão ficar sofrendo? Vê se não é também um ato de egoísmo, né? Porque eles vão sofrer. Então, se é para sofrer, que sofram eles, não sofra eu. Então, meus irmãos, é um tema complicado, mas a gente tem que começar a trabalhar isso, a confiar no amor e na misericórdia de Deus, a confiar na espiritualidade, que vai acolher cada um daqueles que retornar à pátria espiritual. E aí eu trouxe aqui, no item 22, uma colocação que muitas vezes a gente se pega falando sem pensar. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Numa situação que eu falei, às vezes, fora da lei, muitas vezes a gente vê aí nessas matérias jornalísticas aí, o sujeito capota, fugindo com o carro roubado, capota, a polícia dá tiro, o cara sai lá ileso. Aí, nossa senhora, se fosse um homem de bem, teria morrido. Essa mensagem que fala desse item 22 é do Fenelon, que foi escrita em Sens, em 1861. Então, 170 anos. 170 anos, isso. Então, meus irmãos, há quanto tempo, e parece que foi hoje, ó. E aí fala, ele diz assim, o Fenelon: pois bem, nós estamos certos disso. Por quê? Porque se fosse um homem de bem, já teria cumprido a sua missão. E se cumpriu a sua missão, para que ficar nesse mundo de provas e expiações? Um mundo em que a gente ainda vive muito mais a maldade, o egoísmo, a ambição que mata, a ambição que trai, do que aquele que volta para a pátria espiritual e lá não tem ambição. Ambição de quê? Se lá não tem bens materiais a serem conquistados, não tem cargo a ser conquistado,
O cargo a ser conquistado lá só é conquistado com amor, de graça, sentimento fraterno, sentimento mais puro que o homem pode ter. Então não tem disputa, porque quem ama de verdade não disputa com ninguém o amor. Quem ama de verdade soma esforços por amor. Então na pátria espiritual não tem disputas por cargo, não tem disputa por patrimônio, não tem disputa por riqueza. Lá, os que disputam o amor. Se unem, não para disputar, mas para somar esforços de amor. Essas são as conquistas que nós vamos ter lá. Ah, quero alcançar um cargo melhor, quero alcançar uma situação melhor, quero poder participar de um trabalho mais importante, mais relevante. Ótimo, faça que nem André Luiz. André Luiz desencarnou, chegou lá quando se deu conta, achando que era médico, que podia fazer um monte de coisa com o médico. Só que ele era médico da terra, ele era do espírito muito atrasado e se conscientizou disso. E aí começou a aprender passo a passo. Começou a vivenciar o aprendizado de fazer o bem, de praticar o amor, de exercitar sentimento de amor, passo a passo, até chegar a uma condição um pouco melhor e poder participar de outros trabalhos mais importantes. E aí, ele continua falando assim, se morre um homem de bem do lado de uma casa onde tem um homem mau, a gente diz, né? Ou muitas vezes dizemos, melhor seria que tivesse morrido aquele, né? O mau. O outro era tão bom. E aí, mais uma vez ele vem trazer essa reflexão, né? Por que é que o mal não tenha tempo de terminar o que estava previsto para ele continuar tentando se recuperar dos seus erros e tirar aquele que tem o mérito de parar, de terminar o seu sofrimento aqui na Terra, de retornar à pátria espiritual? Então vê que é uma visão distorcida que nós ainda temos. Pelo apego excessivo, é normal, a gente ama as pessoas, a gente quer elas do nosso lado, porque a nossa visão é presa ao terra-terra, a nossa visão é presa às coisas materiais. Nós ainda não conseguimos enxergar com os olhos do espírito, embora nós saibamos, né, nós que já estamos na doutrina espírita, conhecemos um pouquinho, não conhecemos muito não, mas o suficiente para que a gente se esforce, para que possamos compreender esses momentos, vibrar de forma positiva em favor daqueles que voltaram para a pátria espiritual, com a certeza de que é um até logo. É como acontece quando as pessoas viajam. Nós vamos até a rodoviária, nós vamos até o aeroporto, ou nós vamos até a rua quando está saindo de carro, dá um abraço, dá um beijo, dá uma saudade, e eles se vão. Daqui a pouco eles estão de volta, e nos encontramos, e comemoramos, e somos felizes com aquele momento. E é assim, meus irmãos. O retorno à pátria espiritual é um até logo, porque todos nós vamos voltar para a pátria espiritual e vamos nos encontrar novamente. Sem contar que nós, muitas vezes, ainda temos o benefício de nos reencontrarmos durante o sono. E aí sonhamos tão real, conversamos tão real, é tão real que é real mesmo. O espírito, quando dorme, ele tem uma facilidade de se desprender do corpo, de viajar, de ir a alguns lugares que o corpo não permite. E muitas vezes Deus, pela sua misericórdia, permite que nós nos encontremos com as pessoas amadas. E é tão real que é real mesmo, é de verdade. E a gente às vezes acorda com o coração apertado, com aperto no peito, puxa vida, que saudade, mas a gente esteve com ele sim. Foi verdade, não foi sonho. Então, meus irmãos, que a gente não alimente esse sentimento de perda. É um até logo. Não alimente a lamúria, a lamentação, porque isso atrapalha aquele espírito de continuar o seu caminho. Aquela vibração negativa, aquela vibração de angústia, aquela vibração de tristeza, aquela vibração de
prendimento, você não pode ir embora, você não podia ter ido embora, nós estamos fazendo mal a quem a gente ama. Porque do mesmo jeito que a gente reclama, quando a gente se diz obsidiado, o espírito está me perturbando, está me trazendo angústia, está me trazendo tristeza, está me trazendo dor de cabeça, está me trazendo isso ou aquilo, nós também obsidiamos o desencarnado. Quando nós ficamos com aquela vibração, com aquele pensamento fixo naquele irmão que desencarnou, e essa vibração é levada para eles, nós estamos ligados. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente acha que está fazendo um ato de amor e está fazendo um ato que atrapalha o segmento daquele irmão. Esse tema é um tema bem delicado, né? Nós passamos lá em casa por nos dezembro, lá em casa nós tivemos Covid também, eu, minha esposa, meu filho e a namorada dele. E aí me trouxe uma reflexão. Um dia, alguém tinha que ir na rua. Minha esposa estava com dor no estômago, porque o medicamento atacou o aparelho digestivo. E aí eu fui na rua comprar um remédio. Protegi, lá botei máscara e tudo, para também não contaminar ninguém. E aí eu estava no sinal, esperando o sinal fechar para atravessar, olhei para o céu e falei, obrigado, meu Deus, porque me permitiu ainda ter forças para cuidar da minha família. Então, meus irmãos, é um momento da gente agradecer a Deus, ainda aqueles que estão passando por enfermidade, estão passando por dificuldade. Deus oferece sempre um porvir, Deus oferece para a gente a dádiva do dia. Nós chegamos à noite, estamos numa terça-feira à noite e superamos esse dia. Então é momento da gente mudar, ao invés de reclamar, agradecer a Deus, a gratidão a Deus. E eu agradeci a Deus, não por meu merecimento não, mas com certeza eu fui tocado pela espiritualidade, porque foi tão profundo, meus irmãos, foi uma coisa tão emocionante, que com certeza eles me falaram, agradece a Deus, porque você ainda tem forças para cuidar da sua família. Então, meus irmãos, a gratidão é muito importante. Eu trouxe aqui para a gente, antes de terminarmos nosso estudo, a gente sempre coloca na segunda terça-feira do mês, né, que não é o nosso caso, a noite da saudade. E como nós estamos vivenciando, né, tantos desencarnes, tanto momento de angústia, eu decidi trazer essa mensagem em homenagem a todos aqueles nossos entes queridos que se foram, ou agora, recentemente, ou há muito tempo, mas o sentimento de amor permanece. E aqui em especial ao nosso querido irmão Cleison, que é cunhado da nossa irmã Rosa, que desencarnou anteontem, que essa mensagem também sirva para ele, onde quer que ele esteja, na pátria espiritual, que seja amparado pelos benfeitores e sabemos que está recebendo sim todo o amparo, toda a orientação, para que possa continuar a sua vida. Então, meus irmãos, vamos relembrar a nossa noite da saudade. Só a tecnologia colaborar, né? Foi ali? Não. É que ele vai. Ele funcionou antes, como é que ele não vai funcionar agora? Vamos ver se vai. Pessoas que se vão e nos deixam com saudade.
mesmo na eternidade, saibamos aceitar, pois é a lei de evolução de um espírito que busca a perfeição. Histórias de amor, de dor e de felicidade, que nos trazem emoção, um toque de pura saudade. Basta ouvir uma canção, em nostalgia relembrar de momentos que pra sempre irão ficar. Saudades que vêm e vão, como as ondas do mar que brilham na alma, como uma constelação. Saudades que vêm e vão, como os raios do sol que aquecem a alma e nos acalmam o coração. Pessoas que se vão e nos deixam com saudade e nos tocam o coração, mesmo na eternidade. Saibamos aceitar, pois é a lei de evolução de um espírito que busca a perfeição. Histórias de amor, de dor e de felicidade, que nos trazem emoção, um toque de pura saudade. Basta ouvir uma canção e em nostalgia relembrar de momentos que pra sempre irão ficar. Saudades que vêm e vão, como as ondas do mar que brilham na alma, como uma constelação. Saudades que vêm e vão, como os raios do sol que aquecem a alma e nos acalmam o coração. Saudades que vêm e vão, como as ondas do mar que brilham na alma, como uma constelação. Saudades que vêm e vão, como os raios do sol que aquecem a alma e nos acalmam o coração. Bom, meus irmãos, como a música bem fala, saudade, saudade sim. A tristeza, sim. O luto, sim. A revolta, não. Questionamento que Deus não é justo, não. Sabemos que Deus é justo, que Deus é amor e que tudo que está acontecendo no nosso planeta está sob o controle e está nas mãos de Deus. Então, meus irmãos, que possamos, especialmente aqueles que estão vivendo um momento de enfermidade ou um momento de alguma pessoa muito próxima, um ente querido que tenha desencarnado, por qualquer motivo, que possamos sim orar a Deus, ao Pai de infinita misericórdia, para que Ele cuide de cada um desses entes queridos nossos, criaturas muito caras e que amamos muito, mas aceitando com resignação, porque Deus não escolhe, não é no sorteio, não é no acaso. Cada um de nós tem uma missão a ser cumprida aqui na Terra, e com certeza, esses irmãos que já retornaram para a pátria espiritual,
cumpriram a sua missão. São merecedores de se libertar do fardo pesado que é estar aqui, vivendo num planeta de provas e expiações, vivendo num mundo de egoísmo, de violência, de maldade, de ganância e de ambição. Que Deus ampare a todos os familiares, amigos, dos nossos irmãos enfermos, a todos os familiares, parentes e amigos, daqueles que desencarnaram, seja pelo Covid ou seja por qualquer outro motivo, que possamos manter a nossa resignação, que possamos manter a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no amor e na misericórdia de Deus, na certeza de que nos encontraremos em breve. E assim, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento de estarmos reunidos em seu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Germano e de toda a falange de trabalhadores da espiritualidade amiga. Pedir a Deus, nosso Pai, a permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião.